Já venho dizendo aí há algum tempo que vai existir o antes e o depois, vai separar o joio do trigo. Esse aquele que de fato não compreendeu ainda, infelizmente vai ficar para trás. Ela é sobre toda uma mudança de cenário. É um novo jeito de fazer. E o que o contador tem que fazer para de fato ser ajudado? A rotina da empresa contábil continua. E ele precisa conseguir se posicionar e atender o cliente dele de um jeito diferente, que não seja só entregando as obrigações. Então, não é só sobre entender os tributos, é sobre entender como toda essa dinâmica vai funcionar. Porque hoje o empresário não vai se conformar só com essa entrega mínima, né? Ele vai ter que ter ali um avanço em relação às entregas para você ter sucesso dentro da contabilidade. A gente trouxe muita coisa técnica aqui, a gente hoje falou muito sobre estratégia e foi insights valiosos aqui que você consegue se posicionar. Eu não sei qual vai ser o futuro das contabilidades online para quem vem de escala, mas eu acredito que cada vez mais, com o passar do tempo, isso vai diminuindo. Porque as pessoas vão ter que, de fato, ser relevante e entregar valor. Então, com a cara e com a coragem, encara a reforma tributária como uma oportunidade. Para tudo agora. Eu sei que você está assistindo o nosso conteúdo e não é inscrito no nosso canal. Eu quero que você se inscreva aqui, ó, nesse sininho, notifica, coloca lá para receber notificação, porque quando aparecer um conteúdo novo, vai aparecer para você. E aqui toda quarta-feira, 18 horas, você tem muito conteúdo sobre marketing, vendas e como na sinceridade, porque aqui eu só trago gente chão de fábrica, eu só trago gente que faz acontecer, beleza? Então vai, se inscreve, notifica aí o canal, ok? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje eu estou aqui com uma amiga de anos. Deu certo, a gente já tinha marcado. E eu digo pra vocês que eu sempre gosto de trazer a mulherada aqui nesse programa. Nada contra os homens. Acabei agora há pouco de gravar ali também com o homem. Mas a mulherada é diferente, porque elas têm ali um borogodó que o homem não tem, vocês sabem disso. E ela tem uma baita experiência no mercado contábil. Eu estou aqui com a Naya. Naya, obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, para ter vindo até aqui, bater um papo com os contadores que assistem o nosso canal. Mas melhor do que eu falar da Naya, eu quero que a Naya fale dela, né? Quem é a Naya? Por que ela tá nesse segmento de contabilidade? Como a Naya ajuda os contadores? Me fala um pouquinho sobre você, Naya. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, Marta. É um prazer estar aqui com você. Como você falou, uma amizade de anos, tantas coisas a gente já passou junto. Verdade. Tantos movimentos dentro da contabilidade, né? E é um prazer sempre estar aqui contigo e todas as trocas que a gente tem. Bom, eu sou a Naya, atuo no mercado contábil há mais de 10 anos já. Comecei trabalhando no mercado contábil em grandes empresas de tecnologia, né? Uma grande empresa que vendia ERP para indústrias e tudo mais. Então, eu acabei entrando mais por esse universo financeiro e as necessidades de entrega ali na época de bloco K e tudo mais. Acabei me aprofundando um pouco mais, conhecendo alguns grandes nomes aí da contabilidade. Eu acabei migrando para esse universo de vez ali em 2015, 2016. E sigo até hoje, né? Participei da construção da UAB, que foi comprada pela Conta Azul ali em 2018. Depois, também toda a construção da primeira rede de contabilidade, que é a contabilidade.net. Tive uma consultoria voltada para ajudar o contador a estruturar a área comercial, alavancar a receita e atendi grandes empresas contábeis no meio do caminho. Atuei com gestão de inadimplência de escritórios contábeis. E hoje atuo com o momento, com a pauta do momento, né, que é a reforma tributária. Então, em toda a minha carreira, nesses 11 anos, o meu trabalho é ajudar o contador a alavancar a sua receita através das oportunidades que o mercado entrega. Oportunidade de novos negócios, oportunidades que surgem dessas mudanças de legislação, e-social, SPED, grandes movimentos como a reforma tributária já aconteceram antes e foram grandes oportunidades para os contadores que saíram na frente. Então, eu atuo nessas estratégias para ajudar a aumentar a rentabilidade das empresas contábeis. Muito como causa, né? Minha mãe era contadora, se ela estivesse viva hoje, infelizmente ela não está, ela com certeza seria uma empresária contábil de muito sucesso, assim como tantos de vocês que eu tenho o prazer de conhecer.
Show de bola, né? E é muito bom porque a gente se identifica bastante porque a gente tem esse propósito de servir, ajudar contadores a crescer, a ter prosperidade. Isso é muito legal. E por isso que eu trago pessoas aqui que estão no dia a dia e tem esse propósito também. E aí, Naya, sem muitas delongas, vamos lá. Hoje você está aí na jornada da reforma tributária, né? Isso mesmo. E eu sempre digo, já venho dizendo aí há algum tempo, que vai existir o antes e o depois, vai separar o joio do trigo. Então, o contador que, de fato, imergir, fizer a diferença, vai conseguir avançar. Aquele que não faz a diferença, aquele que, de fato, não compreendeu ainda, infelizmente, vai ficar para trás. E aí, me diz, você, com toda essa bagagem, como você tem ajudado os contadores, a reforma tributária, ela vai ajudar como contador? E o que o contador tem que fazer para, de fato, ser ajudado? Bom, a primeira coisa que o contador precisa fazer, Marta, é entender que a reforma tributária não é só sobre tributos. Uhum. A reforma tributária não é só sobre os impostos que mudam. Uhum. Ela é sobre toda uma mudança de cenário. É um novo jeito de fazer. São novas oportunidades de negócio. É um novo jeito de se posicionar. A reforma tributária, ela tira o contador de um lugar onde ele está, embora tenha toda a complexidade operacional que a gente sabe, mas um lugar seguro, e coloca em um ambiente, em um calendário muito incerto, onde todas as coisas acontecem de uma hora para outra, são decisões de madrugada, né, nos finais de semana, mudanças importantes pro empresário, em que o empresário precisa se sentir seguro com o contador que ele tem. Uhum. Então, não é só sobre entender os tributos, é sobre entender como toda essa dinâmica vai funcionar. É sobre compreender essas mudanças, ter um plano de ação e conseguir, através de ferramentas, conseguir através de frameworks, né, que nós chamamos, ajudar o empresário de verdade, o cliente dele de verdade. E não só com o superficial, com o raso ou com a teoria. Uhum. Porque, na prática, o empresário também não tem tempo para isso. Uhum. E toda a reforma tributária está acontecendo enquanto a operação do contador acontece. Ele continua tendo folha de pagamento para entregar, ele continua tendo obrigação acessória. A rotina da empresa contábil continua. E ele precisa conseguir se posicionar e atender o cliente dele de um jeito diferente, que não seja só entregando as obrigações. Porque senão ele vai perder esse protagonismo, porque o cliente dele também não quer aprender sozinho sobre a reforma tributária, né? Show de bola. E, Naya, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, né? Sobre muita gente vendendo groselha. Acaba vendendo aí 10 mil, 15 mil reais de mentoria. Aí o contador lá vai, investe, porque as pessoas estão preocupadas com essa mudança e acaba não conseguindo implementar. Me conta um pouquinho aí na tua experiência, como que tem sido essa implementação ali na prática? Até para o cara que está assistindo a gente, ele não cair mais nesses lero-lero, nessas groselhas. E eu sei que muitas das vezes a pessoa faz um investimento suado. Quem sabe que a vida do empreendedor é assim e, no fim das contas, acaba não tendo nenhum resultado, não consegue fazer isso. Então, assim, qual que é a dica que você dá para a pessoa não cair nessas groselhas, não investir um dinheiro que ele não vai ter, de fato, o resultado que ele precisa lá na ponta, que é o cliente dele? Assim, a primeira coisa que ele precisa analisar, Marta, é se só o conteúdo que ele está indo consumir é o que vai ajudar ele. Uhum. E aí é uma pergunta que a pessoa precisa fazer para si mesma. Quantos livros você leu na vida que você terminou de ler o livro e a sua vida mudou completamente, sem você precisar fazer nada? Sem você precisar de nenhuma ferramenta, de nenhum apoio, de nenhuma comunidade para trocar ideias, para conversar, para trocar experiências mesmo. É muito difícil. Então, quando você faz um investimento acreditando que só uma mentoria, que só o conteúdo é o que vai mudar a sua vida, não vai. Ele pode até comprar uma mentoria muito boa, uma consultoria muito boa, um conteúdo muito bom. Se ele não tiver ferramentas para trabalhar, se ele não tiver um ambiente de troca seguro, onde ele pode trazer as particularidades do negócio dele para a mesa, para conseguir implementar, ele não vai ter sucesso. Isso não é só na reforma tributária, é em qualquer outra coisa. Eu posso comprar seu livro, que é maravilhoso, inclusive. Eu posso comprar, ler e não conseguir vender nada amanhã se eu não implementar nada do que está escrito aqui. Então, esse é um ponto que o contador precisa tomar muito cuidado. Mas eu também tenho conversado muito com contadores, Marta, onde os clientes deles estão comprando groselhas na internet, estão comprando planilhas e ferramentas de simulação sem base nenhuma e estão gerando problemas para o contador. Porque eles compram essa mentira,
Eles compram às vezes até baseado em uma fake news, eles compram ali um material, mudam coisas na operação dele que reflete dentro da contabilidade. E aí o contador está tendo que correr atrás da informação correta para corrigir o erro do cliente dele. Então, a gente tem esses dois cenários que são muito preocupantes. E a jornada da reforma tributária, ela atua exatamente aí. Primeiro, fazendo uma triagem dessas notícias, dessas leis, do que sai na internet. Você pode fazer, Marta, você pode ir lá no Google e perguntar sobre a reforma da renda. Vai aparecer para você um monte de coisa, inclusive muita desinformação, muitas informações que se contradizem. Então, no nosso ambiente, a gente valida essas notícias com uma equipe especializada, traz para uma trilha de educação, transforma essa notícia em conteúdo educacional pro contador, para a equipe dele, pro empresário. Traz um plano de ação para que o contador e o empresário consigam trabalhar e entrega ferramentas práticas, simuladores de verdade, calculadores do fim da ICMS-ST, ferramenta de ata de registro, consulta de NBS. Essa mudança do modelo de emissão de nota fiscal está fazendo um monte de empresa hoje, no dia 21, ainda não ter conseguido emitir nenhuma nota fiscal de serviço. Sério? Muitas empresas não conseguiram emitir ainda. E aí ligam para o contador e muitos contadores nem sabem por onde começar a orientar. E dentro da nossa plataforma, a gente já tem esse ambiente onde a gente já consegue trazer essa clareza do código, do Seclastrib, trazer todo esse detalhamento na tela, através de ferramenta. Então, não adianta você ter só ferramenta, nem só informação, e nem só confiar cegamente naquilo que você vê na internet, porque você pode se prejudicar. E aí ter tudo isso dentro de um único ecossistema faz muita diferença, porque você sabe que é um ambiente seguro e você consegue tomar decisões com mais rapidez e antecipar problemas que seu cliente, às vezes, nem vai ter percebido ainda, e você já consegue levar para ele. Então, esse cuidado de estar dentro desse ambiente seguro é muito importante. Show de bola. E, Naya, quais são as oportunidades que o contador ele tem hoje com a reforma tributária? O que vocês têm orientado eles, assim, por exemplo? A gente sabe que as alíquotas, tudo vai começar a partir do ano que vem. Ainda o governo nem disponibilizou, teve esse problema aqui das notas e tal, né? Mas quando o contador vira para você e fala, olha, eu não tenho como cobrar ele e tal, e aí eu olho o lado do contador, que eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, eu olho pro lado do contador e eu concordo com ele, porque assim, ainda assim, não tem muita coisa na mesa pro contador ir argumentar com o cliente dele, né? E aí eu pergunto para você, quais são os argumentos? O que o cliente pode falar para o cliente dele, até para conseguir aumentar o honorário, até para conseguir trazer novos clientes? Como que você tem orientado aí os clientes hoje? É muito legal você trazer isso, porque essa percepção que você tem é a percepção de 80% das pessoas com quem eu converso. Vou dizer mais, 90% das pessoas com quem eu converso. Tá. Que esse ano é de teste, que as alíquotas só mudam no ano que vem. Mas na prática, é o que eu falei no começo, não é só sobre tributos. Muita coisa já mudou. Os sistemas já estão mudando. A forma de apurar e de classificar já mudou. O entendimento desse cenário, por parte do contador, tem sido fundamental para ajudar os clientes deles. E tem muito cliente trocando de contador em janeiro, porque o contador dele não sabe explicar. Porque o contador dele não sabe ajudar ele a emitir uma nota. Porque o contador dele não consegue orientá-lo. Em contrapartida, tem muito contador conseguindo mostrar valor em todas essas mudanças para o cliente dele. Você atende contadores assim como eu. Se você conversar com qualquer contador, ele vai te dizer que ele nunca trabalhou tanto no mês de janeiro quanto agora. O aumento de demanda operacional na equipe dele, com as mesmas ferramentas que ele tem, ele é expressivo a ponto de, mesmo sem calcular, a olho nu, você consegue perceber a carga operacional aumentando para o contador. Isso, por si só, já é indicador o bastante para um aumento de honorário. Por si só. Quando a gente fala do nível de consultoria, da riqueza de informação que o contador passa a entregar para o cliente. Isso falando de atendimento de dia a dia. Mas, além disso, tem oportunidades que a reforma tributária trouxe para o contador. Por exemplo, eu falei aqui sobre o fim do ICMS-ST. Para os clientes que possuem estoque, para os clientes que compraram seus produtos e montaram ali seus estoques. A gente tem duas oportunidades aí. A gente tem, primeiro,
o aumento da margem, porque alguns produtos que deixam de ter a substituição tributária passam a ter um tributo menor. Isso começou em novembro do ano passado. Então, assim, já é uma questão tributária que começou a mudar. Então, não sei se novembro ou setembro, tá, gente? Desculpa, mas, enfim, no fim do ano passado. Então, a gente já tem esse cenário mudando. Então, a gente já tem cliente que está precificando o produto errado porque o contador não consegue entregar para ele uma consultoria, porque não tem esse ferramental de quanto ele está, de fato, pagando de imposto. Porque os RPs, eles não se atualizam assim de um dia para o outro. Então, o contador precisa ter oferecer esse suporte. Então, essas consultorias de margem, de precificação, a questão do estoque, de recuperação de crédito tributário através do fim do ICMS-ST, empresas de varejo que têm grandes estoques, que estão sempre repondo os seus estoques, essa análise é extremamente importante. E o contador consegue rentabilizar em cima disso. Cadastro de produto, a mudança de classificação de produtos também. Uhum. Isso não está dentro do escopo do honorário contábil, fazer essa classificação. E é um serviço que o contador pode oferecer dentro da jornada da reforma tributária, inclusive. Ele pode oferecer para o cliente dele gerar dentro da nossa plataforma uma proposta para o cliente dele para reclassificar todos os produtos que tem em estoque, já dentro dos novos parâmetros. Então, tem várias oportunidades de consultoria que o contador pode entregar na ponta para aumentar a sua receita, que ele consegue tudo em um ambiente só. Uhum. Então, isso é muito legal. Além da educação, além de se posicionar mesmo e trazer outros clientes, porque, como eu te falei, tem muitos contadores que não querem se informar, que vão reagir, e tá tudo bem, a gente sabe que existe essa parcela de contadores mesmo, mas os que estão se informando, buscando ferramentas e saindo na frente, eles estão pegando clientes de outros contadores, que são empresários que já sentiram e começaram a ser impactados por cadastro de produto, por não conseguir emitir uma nota de serviço, por não ter tanta clareza na questão dos aluguéis. Emito ou não emito nota fiscal de aluguel aqui na minha cidade? Como que eu faço agora? Porque antes não tinha obrigatoriedade. Como que eu trato nota de débito? Como que isso vai refletir na minha contabilidade? Um monte de dúvida que vai surgindo que o contador que não está preparado não consegue responder, perde seu cliente, e o contador que consegue vender isso a um preço mais alto. Ele consegue trazer clientes de outros contadores sem ter que barganhar por preço. Show de bola. E você acredita, Naya, que agora, com toda essa mudança, cada vez mais o cliente ele vai ficando mais consultivo? E como ficar consultivo na escala? Qual que é a tua visão em relação a isso? Porque a gente sabe que na mesma frase não cabe bom, bonito e barato, né? Não cabe. Infelizmente, bem que a gente queria que fosse bom, bonito e barato. Mas, assim, como contabilidade mexe muito com financeiro, dinheiro, e a gente sabe que o empresário ele quer cada vez mais pagar menos impostos, assim por diante, como que o contador do outro lado vai conseguir escalonar isso? Porque vai depender muito do conhecimento técnico do cara, né? E aí, qual que é a tua visão em relação a isso? Esse é o que a gente chama de pulo do gato, né? Primeiro que o papel consultivo do contador ele vai ser indispensável. Exatamente o que eu estava falando. Se não for consultivo, se não conseguir entregar para o cliente e antecipar, inclusive, as decisões do cliente, vai ficar para trás e o cliente vai procurar alguém que ele confie, já que ele não pode confiar em você. Ele não pode confiar no que você está falando porque você está reagindo, né, à reforma. Então, isso é necessário e é indiscutível. A não cumulatividade plena que a reforma tributária traz, ela reforça isso, porque ela tira o empresário de um cenário confortável, onde tudo era previsível, e coloca ele em um outro cenário onde ele vai precisar analisar caso a caso para conseguir ser tributado da melhor forma, para conseguir ter o melhor crédito tributário ali vinculado às contas de pagamento e de recebimento dele. Então, isso é muito... Esse papel do contador é muito importante. E, como eu falei, a operação dele não para. Então, ou ele vai investir muito dinheiro em um monte de mentoria e vai se tornar um especialista, enquanto não mudar uma coisa diferente, porque aí depois ele tem que continuar investindo nisso. Ou ele vai aumentar o time dele e trazer um monte de especialistas, ou ele vai ter um ambiente que vai entregar isso para ele. Então, ele ter parceiros, e eu não estou falando de um parceiro só específico. Na jornada da reforma tributária, a gente entrega um ecossistema, mas a gente não entrega isso sozinho. Tanto que a jornada da reforma tributária não é uma ferramenta, Marta. A gente se posiciona como um ecossistema mesmo. Porque a gente
entende que ele vai receber as notícias, ele vai precisar parar e falar assim, beleza, eu preciso antecipar, eu tenho clientes do segmento do supermercado, eu preciso antecipar as dores desse meu cliente. Essa notícia impacta em quê? Então, ele vai precisar começar a ter esse ambiente de plano de ação e ambiente de troca. Marta, você também atende cliente de supermercado. Como que a gente desenvolve isso aqui? Pô, o que você está fazendo nessa situação? Esse ambiente seguro de troca de informação ajuda o contador a chegar do outro lado. Ele precisa ter uma estratégia de posicionamento. Como que ele vai se posicionar? Como que ele quer ser visto diante da reforma tributária? Isso muda muito também. E ter ferramentas que ajudem ele no dia a dia, de forma prática. No meio do mês passado, de dezembro, acho, saiu a notícia de que todas as empresas precisavam registrar os lucros até dia 31 de dezembro. Isso. Em poucos dias era Natal. Tinha contador indo viajar com a família anunciando recesso para os clientes. E os clientes desesperados. Lá dentro da jornada da reforma tributária, a gente parou uma equipe, uma squad, que hoje é uma squad dedicada para esse tipo de notícia e essas mudanças rápidas. E a gente desenvolveu uma ferramenta em 2 dias que ele consegue fazer isso em lote. E entregamos na mão do contador. No dia 26, quando saiu a prorrogação da data de entrega, não da apuração, da entrega. Então, a apuração ainda precisava acontecer até o dia 31. Uhum. Mas se estendeu o prazo de entrega, muitos dos nossos contadores já tinham feito, já estavam curtindo o Natal com a família, porque já tinha sido disponibilizado. Então, ter essas ferramentas te ajudam a escalar. Uhum. Porque você tem, no dia a dia, um lugar seguro e você não precisa parar e se tornar um expert em tecnologia para começar a procurar ferramentas de mercado. Porque você tem tudo dentro de um único ambiente. Paralelo a isso, tem empresas de mercado entregando também ferramental. Então, eu tenho acompanhado a Domínio entregando ferramenta ali para os contadores que utilizam a plataforma e entregando a parte ferramental. Então, toda a parte de notícia, da análise da notícia, do plano de ação precisa partir ali do lado deles, mas tem o ferramental. Do mesmo jeito que tem muitos mentores na internet também compartilhando boas ideias, tem muitas páginas boas para a gente seguir. Então, se cercar desse ambiente seguro é fundamental para o contador e contar com o ferramental é o que vai levar escala para ele, sem que ele precise aumentar time, sem que ele precise ficar horas do dia dele dedicado para aprender uma lei que a gente sabe que daqui 3, 4 dias ou daqui 3, 4 meses ela vai mudar e ele vai ter que passar por esse processo todo de novo. Então, contar com esse ambiente é muito seguro para ele. Ouviu, pessoal? Então, olha o que a Naya está falando aqui, uma grande dica, hein? Você precisa estar municiado, né, de ferramentas, onde essas ferramentas vai ajudar você a escalonar. Não existe outro meio. De fato, não tem como a gente escalonar com mais gente, porque você vai encher na operação, escalonar só com ferramentas. E ferramentas de empresas confiáveis, ter o parceiro certo para que você consiga avançar. Tá aí algo que ela comentou sobre a ata, que foi aquela loucura tal. Quem tinha ferramenta ficou mais tranquilo, mas quem não tinha acabou ali se debatendo, enfim, tendo vários tipos de problema e acabou aí até perdendo dinheiro também, né? Porque Sim. Foi algo que ali deu um pouco de fôlego pro contador e assim por diante. Naya, a gente fala muito sobre você ter vários serviços, né? Você ter ali o hub, a contabilidade virar um hub de negócio. Aqui é Marta Sincera, então por isso que eu vou perguntar isso pra você. Tem gente que vem aqui e fala assim pra mim, Marta, pra mim o meu core é contabilidade. Esse negócio de vários negócios na contabilidade, isso aí é coisa de gente que não sabe o que é contabilidade. E tem gente que vem aqui e fala que não, que a contabilidade fez uma virada de chave quando ele entendeu que ali era um hub de negócio. O que você tem visto hoje aí com os clientes que você tem atendido? Quem são os clientes que têm mais crescido? O que já entendeu que a contabilidade é um hub de negócio ou aquele cara que falou assim, não, meu core é contabilidade, eu vou me especializar nisso daqui e seguir em frente? Até para quem está assistindo a gente, entender, para que eu vejo que o contador está muito perdido, né? Ele não sabe para onde olhar e tal. O que você tem visto? Vamos para planos, para fatos, né? Não para achismo. O que a Naya tem visto hoje dentro do ecossistema que ela está atuando? Isso assim, Marta, é um ponto muito importante, porque a gente está falando de posicionamento. Sim. Entenda, posicionamento é assim. Você decide que você quer que o mercado te veja de uma forma. E você precisa agir de acordo com como você quer que o mercado te veja, arcando com as consequências disso. E você sabe que é assim, porque você tem um posicionamento muito forte. E você sabe que quando você tem um posicionamento,
você vai ter as pessoas que vão te olhar e vão te admirar e querer trabalhar com você, e as pessoas que não, porque você se posicionou. E quando você se posiciona, é você quem define as regras do jogo. Só que tem uma linha muito tênue, porque quando você se posiciona somente como contabilidade, você está dizendo para o seu cliente que de todas as demandas que você tem e de todas as necessidades que você tem, eu atendo só isso. Eu atendo isso aqui muito bem, mas eu atendo só isso. Tudo que o seu cliente precisar de outras frentes, ele vai procurar com outros empresários. E esses empresários também podem se posicionar como contadores e terem o serviço contábil igual ou até melhor que o seu. Ou não, ou inferior, mas o cliente vai analisar para ele custo-benefício, vai analisar para ele praticidade, porque para o cliente, você é empresária, você sabe disso. É muito melhor você saber que você tem uma pessoa com quem você pode conversar sobre todos ou a maior parte dos problemas que você tem no dia a dia. Para o empresário é mais confortável ter um único ambiente, uma única pessoa para quem ele pode perguntar qualquer coisa relacionada à parte financeira, à contabilidade, ao fiscal, a tudo, a lucro, a informação de pessoa física. Então, é um posicionamento perigoso quando você fala que você quer continuar só com o core de contabilidade e tá tudo bem. É um risco que você está assumindo. E o que a gente tem visto é cada vez mais visto na prática, tá? Cada vez mais esses contadores perdendo espaço para quem entrega mais. Perdendo espaço para quem entrega consultoria e perdendo em preço, inclusive. Porque, beleza, eu tô te pagando aqui tanto, e aí tem esse outro aqui que tá me entregando tudo isso e um preço muito parecido com o seu. E aí faz o quê? Aquele core, toda aquela riqueza de especialização do contador perdeu o valor. Porque ele tá entregando só aquilo, sabe? Isso a gente tem visto muito na prática, sim. Entendi, ou seja, o cara, ele tem que se tornar especialista, ele tem que ter, além do core dele atuar ali, ele tem que entregar muito mais para o cliente do que ele entrega ali do core normal, porque hoje o empresário não vai se conformar só com essa entrega mínima, né? Ele vai ter que ter ali um avanço em relação às entregas para você ter sucesso dentro da contabilidade. E aí, Naya, olhando para isso hoje, qual que é a média aí de faturamento que os clientes têm tido em relação à reforma? Você sabe me dizer alguma coisa em relação a isso? Quanto eles conseguem, quantas porcentagem? O pessoal que tem seguido, que tem feito o que tem feito, usando a ferramenta, qual que é a média que ele tenha conseguido aumentar aí o seu faturamento? É muito amplo. A gente tem contadores que estão com a gente, que estão aumentando seus honorários em pequenos valores, oferecendo propostas de R$100, R$200 a mais no honorário, numa carteira de 300 clientes, que já está dando um fôlego financeiro interessante ali para ele, para a operação dele do dia a dia. A gente tem contadores vendendo consultoria e vendendo esses serviços, lucrando alguns bons milhares de reais. Então, vai muito da estratégia que o contador está utilizando. A gente tem contadores que estão dentro do nosso ambiente, trabalhando com recuperação de crédito tributário por causa do fim do ICMS-ST. E eles estão recuperando uma quantia relevante ali para os seus clientes, fazendo ali o parcelamento, né? Porque a recuperação do fim do ICMS-ST, ela tem uma regra que você só pode recuperar em 24 vezes. Né? Então, tendo uma receita recorrente aí de 24 meses, através dessa estratégia. Então, é posicionamento. É como o contador quer se posicionar. Ele pode ter um impacto de R$3.000, aumentando um pouco o honorário dele, ou ele pode ter uma estratégia sólida, entregar consultoria e conseguir mudar o cenário mesmo e surfar de verdade a onda da reforma tributária. E a gente tem esses cenários acontecendo. Dentro da Soluta mesmo. A Soluta, que é que é de onde tudo começou. Né? A Soluta é a primeira empresa ali do Grupo Pomin, dentro desse ecossistema. E tudo que a gente está construindo dentro da jornada da reforma tributária, ela veio das necessidades da Soluta, que é uma grande empresa de contabilidade BPO, que entrega esse nível consultivo para o cliente e que dessas necessidades surgiram várias soluções. Então, a gente tem dentro do ambiente Audito, que entrega soluções de tecnologia de ponta a ponta para o ambiente contábil. Então, a gente atende contadores já através da Audito e nasce aí a jornada da reforma dessas necessidades. Então,
dentro da Soluta, a gente já tem visto esse cenário mudar. A gente já tem visto o cliente procurar para investir, para conseguir ter esse apoio com a empresa. Então, é essa visão que o empresário contábil precisa ter. Ele precisa ser procurado pelo cliente dele para dizer assim, eu quero que você resolva isso para mim, porque eu não consigo parar, sair do meu core do meu negócio para aprender sobre a reforma tributária se eu tenho você. Então, aprende, executa e me entrega o que precisa ser feito. Esse é o posicionamento da maior parte dos clientes grandes, os clientes relevantes. E aí, se você entrega, ele não vai se preocupar em quanto ele vai te pagar. Porque é um momento muito nebuloso. Se ele tem essa segurança em você, ele vai investir o que precisa ser investido. Show de bola. Ouviu, né, pessoal? Então, assim, você tem um grande mercado, grandes oportunidades, mas para isso vai ter que fazer investimento, seja de tempo, seja de dinheiro, seja em ferramentas, seja de ecossistemas, né? Você precisa estar de olho nisso. E o que eu sempre falo, eu trago pessoas aqui que, de fato, vai fazer a diferença na sua vida e que vai te trazer soluções que você possa avançar. E eu sempre, eu falo, né, Nay, que a gente está vivendo uma grande última onda, pelo menos a nossa geração, da contabilidade, que é essa questão da reforma tributária. É a última grande onda mesmo que vai ter, onde os contadores vão ter que aproveitar isso, que tem 9, 8 anos pela frente, para eles fazer essa virada de chave e fazer com que eles consigam ganhar dinheiro e ficar no mercado. Porque, como eu disse, só vai ficar no mercado quem de fato se aplicar, quem de fato fizer grandes mudanças aí no dia a dia. E o que você tem visto aí dos contadores em relação à estratégia para os clientes, né? Como que eles têm aplicado a estratégia para mostrar esse valor para o cliente? E aí a gente entra nessa questão do marketing, vendas, que você atuou bastante com isso. O que eles têm feito, né? Então, dê dicas aí para que os clientes têm feito para mostrar esse valor para o cliente dele, além de ter as ferramentas, a especialização. É muito legal isso, porque eu estava conversando ontem com o contador, que ele falou assim, Naya, eu estou levando a proposta para os meus clientes e meu cliente volta com um texto no ChatGPT falando que o ChatGPT deu para ele todas as respostas que ele precisava da reforma tributária. Então, a gente também tem esse desafio da inteligência artificial no meio de tudo isso. E a gente trabalha muito com a inteligência artificial também dentro da plataforma. A gente pode explorar isso depois. Mas uma coisa que tem ajudado muito os contadores nessa definição de estratégia é se antecipar. O contador conhece a carteira dele. Se eu sentar aqui com qualquer contador de qualquer tamanho, de qualquer segmento, ele vai conseguir falar no detalhe a carteira de clientes dele. Então, assim, eu atendo só serviço. Ele vai saber no detalhe as particularidades desse serviço, como era até hoje. E com as mudanças da reforma que já estavam previstas, né? Não essas últimas atualizações. A mesma coisa para qualquer outro segmento. Então, o primeiro ponto é entender, conhecer o seu mercado e entender a necessidade. Segundo, é comunicar, Marta. Precisa comunicar para que as pessoas saibam que você é um especialista nisso. Se você não se comunicar, se você não se posicionar, se não tiver lá no seu site que o Grupo DPG fez para você, que você é um especialista na reforma tributária para esse segmento, você não vai chegar nos clientes. Eles não vão, de repente, adivinhar que você está trabalhando com determinado serviço ou que você se posiciona como autoridade. Então, esse posicionamento ele é muito importante. Você até pode trabalhar low profile. Você pode. Se você for um herdeiro milionário que não precisa de dinheiro, Exato. Não precisa de cliente. Agora, se você quer cliente, se você quer que o cliente te reconheça, você precisa ser visto. Então, você precisa de uma estratégia de comunicação coesa, você precisa não trazer mais do mesmo, porque a internet está cansada de mais do mesmo. Poxa, a gente entrar e ver nas redes sociais, eu entrego toda a classificação fiscal. É sério, é só isso que você faz? Porque tantos outros fazem isso. Então, é se posicionar da forma certa, com a autoridade, como especialista, trazendo informações relevantes daquele mercado que você quer atuar. Sabe, se posicionar. Porque uma coisa... Eu estudo filosofia, né? Então, isso é uma coisa que pega muito para mim, que é a construção do homem e da sociedade, como muda o modelo de consumo. Cada vez menos, Marta, as pessoas compram do CNPJ. As pessoas compram das pessoas. As pessoas vão comprar o seu serviço de você, não do nome da sua empresa. Não é a logo da sua empresa que vai contar para ele. É a conversa que você tem com ele, a troca. É você se posicionando e ele sabendo que ele pode recorrer a você.
Isso muda o jogo. É colocar o seu time em linha de frente também em evidência, para que o seu cliente confie no seu time e que você tenha esse respaldo. Então, as pessoas compram de pessoas. Então, definir essa estratégia e ter esse posicionamento é o que você precisa fazer primeiro. Todo o resto, Marta, vai ser consequência desse posicionamento. Como você vai especificar, como você vai colocar o seu valor, como você vai alocar suas horas para entregar determinado serviço, é tudo consequência. Porque quanto mais você se posiciona como autoridade, mais as pessoas vão enxergar isso em você e mais valor você vai ter para o seu cliente e para o seu potencial cliente também. E não vai cair no golpe do ChatGPT já respondeu isso aqui para mim. Exato, gente. E você falou um ponto muito importante. Cada vez mais as pessoas compram de pessoas. Meu CNPJ fatura pro seu, mas se você não for com a minha cara, se eu não mostrar uma relevância para você, dificilmente você vai conseguir vender. E quando se trata de contabilidade, cada vez mais é algo premium, algo personalizado. Eu não sei qual vai ser o futuro das contabilidades online para quem vende escala, mas eu acredito que cada vez mais, com o passar do tempo, isso vai diminuindo. Porque as pessoas vão ter que, de fato, ser relevante e entregar valor. Isso. E entregar valor, gente, eu achei bem interessante o que eu até ouvi hoje antes no outro podcast, não é você entregar um relatório para o cliente. Não é você entregar um dashboard para o cliente. Não é sobre isso. As pessoas, você entrega. Eu faço o balanço. Mas que é obrigação. Eu entrego o DRE. Mas que é obrigação. É você, de fato, entender o que é valor lá para o seu cliente na ponta e ele quer saber como que você vai ajudar ele, como você vai ser diferente na vida dele. E é isso que todos os dias, isso não é só para a empresa de contabilidade, isso é para qualquer segmento. O meu segmento está mudando completamente. Então, se cada vez mais eu não me dedico a entregar valor, mas que aquilo que valor de fato para o meu cliente, não aquilo que eu acho que é valor, é o que vai fazer a grande diferença na vida do seu cliente final. E é isso que você acabou de falar aqui, e é isso que a gente vem pregando cada vez mais. E, Naya, eu quero que você me conte um pouquinho mais dessa ferramenta, me conta o que essa ferramenta faz, tanto na questão da IA, na questão da ajuda com o cliente, além disso, né, um ecossistema completo. Conta um pouquinho mais aí para quem está assistindo a gente. Bem legal. É bem legal falar sobre a jornada da reforma tributária, porque, como eu falei algumas vezes, ela nasceu de uma necessidade real. Uhum. Ela não nasceu, quero entregar uma ferramenta. É uma necessidade real. Então, dentro do nosso ecossistema, nós temos o portal que traz as notícias atualizadas direto dos órgãos confiáveis, e é validada pela nossa equipe de tributaristas. Então, nós temos uma equipe que valida todas essas notícias para que ela chegue para os usuários da plataforma. A gente tem toda a trilha de conhecimento, que são treinamentos específicos de detalhes da jornada da reforma tributária, conforme as atualizações. Então, a gente fez um treinamento uma vez, já mudou tanta coisa. Então, a gente sempre atualiza esses materiais com essas notícias. Toda a plataforma, ela tem como base a inteligência artificial. Então, a gente usa a inteligência artificial treinada e especializada da forma correta. Então, dentro do nosso ambiente, a gente tem assistentes específicos, especialistas em frentes únicas. Então, a gente tem uma inteligência artificial focada em traduzir tributos, é um tradutor tributário. Ele só vai te responder informações sobre tradução de tributos. A gente tem um comparador que compara o regime anterior, como era antes, como vai ser agora, como era em 2026, como vai ser em 2029. Então, a gente tem esse comparador que traz com clareza, com fácil entendimento para a tela. A gente tem especialista em segmento. Então, se o seu cliente é uma holding, o que tem de particularidade para a holding? Tem essa IA especializada que consegue trazer essas informações, ou mesmo para material de construção, ou mesmo para agências de publicidade, que tem toda a questão de transitar dinheiro de terceiro, e a gente sabe que com a reforma tributária isso aumenta muito a complexidade, né? Então, a gente tem esse especialista e também tem um especialista em legislação. A gente tem essas quatro IAs já disponíveis, especialistas que consultam só a base fechada, e a gente vai disponibilizar ainda dentro desse mês uma IA que ajuda o contador a definir estratégias comerciais com as novidades da jornada da reforma tributária. Então, com todas as notícias, com tudo que tem saído, com todo o plano de ação que a gente já disponibiliza também dentro do nosso material rico, a gente conseguir trazer para o contador insights através dessa inteligência artificial que ajudem ele a
entender caminhos comerciais que ele pode seguir dentro da reforma tributária, que pode ajudar ele a se posicionar diante do cliente dele. Perguntas como: meu cliente está me demandando 80% mais do que antes, 200% mais do que antes. Como eu consigo transformar isso em uma estratégia? E essa inteligência artificial já está sendo treinada, e não é relatório, né? Ela já está sendo treinada para conseguir trazer insights reais, lendo informação em tempo real. Então, tem esse ambiente dentro da nossa plataforma e todas as ferramentas que o contador precisa para o dia a dia, de verdade, dentro da reforma tributária. Ele tem um simulador tributário que mostra o cenário de como o cliente dele pagava imposto até 2025 e, baseado nos arquivos de SPED, contribuições, fiscal e ICF, ele saber exatamente como fica a projeção dele para 26, 27, 28, 29, 33. De acordo com o que está estabelecido na lei hoje. E se a lei mudar amanhã? A ferramenta muda. Nós temos a Squad de tecnologia que trabalha atualizando a ferramenta em tempo real para que o contador não precise se preocupar com isso. Busque validação de NBS, de NCM, de EAN, trazendo ali as informações de produto também detalhada dentro desse calendário, enquanto os impostos ainda vão coexistir, né? Então, os impostos, eles ainda vão, enquanto existe o IVA, né? Enquanto existe o IBS, o CBS, também vai existir o ICMS, o ISS, vai existir. Então, como trabalhar com essa informação? Toda a parte ferramental, ferramentas para identificar mudanças de distribuição de lucros, como que fica a mudança para o colaborador CLT, como que fica a mudança para o empresário, como que isso impacta na receita de pessoa física, o quanto a reforma da renda impacta em tudo isso. Então, todas essas ferramentas nós temos disponíveis. A gente tem uma ferramenta de cálculo de juros sobre capital próprio, tudo disponível dentro da jornada da reforma tributária. De novo, não é só ferramenta, porque só a ferramenta, você precisa buscar a informação em outro lugar para conseguir usar a ferramenta. Então, a gente entrega como um ecossistema. E dentro disso, a gente tem conteúdo, tem podcasts, a gente quer, e tem aberto espaço amanhã, dia 22 de janeiro, inaugura o podcast Território Tributário, onde a gente vai trazer muitos contadores. A gente já tem grandes nomes da TOTOS, da UMIE, que já gravaram conosco e está trazendo conteúdo legal. E a gente quer trazer os contadores também para se posicionar enquanto a reforma tributária, e fazer parte desse ecossistema também traz essa visibilidade, essa autoridade, conseguir compartilhar do nosso ambiente os materiais com a sua logo, com a sua identidade. Então, a gente teve todo esse cuidado na construção da jornada para que nós fôssemos o aliado do contador durante todo esse calendário. Show de bola, gente. Esse podcast vai pro ar em fevereiro. Eu vou deixar aqui. Não tem problema. Aí eu vou deixar aqui pra vocês, gente, o link desse canal deles. Vai ficar aqui embaixo, tá? A Naya vai deixar aqui no final todos os arrobas que precisa falar com ela. Você que tem acesso a tudo isso. Mas vou deixar aqui pra você o link desse podcast. Você que quer aprender mais, vai lá, assiste. É muito bacana. Tenho certeza que eles vão trazer profissionais aí excelentes que vai ajudar você no dia a dia. Vou deixar aqui esse link. Naya, e mediante tudo isso, é acessível? O cara consegue, o cara pequeno, médio, grande, me conta um pouquinho aí, porque muita gente às vezes está começando, está apertado, é mais caro que uma mentoria, é mais barato? Como que funciona todo esse ecossistema de vocês? Nossa, é infinitamente mais barato que uma mentoria. Vamos partir desse princípio. Bacana. Que a gente tem planos, então a gente tem um plano pequeno de fácil, muito menor que um honorário contábil, né, que a gente disponibiliza para os membros, né? É um acesso um pouco mais limitado, porque o foco é o empresário desse plano, né? Então, uma pessoa física, se eu sou uma pessoa curiosa da reforma tributária e eu quero acessar a plataforma, eu posso contratar o plano membro e ter acesso à trilha educacional, ter acesso a algumas inteligências artificiais, a essas ferramentas com uma limitação de consultas. Então, o cliente final, o usuário, a pessoa física, consegue contratar. Ela nem precisa de um CNPJ para isso. E a gente tem planos que a gente começa a avançar, que tem uso ilimitado das ferramentas, que tem como utilizar o nosso ambiente de marketplace para se afiliar e vender os produtos que tem ali, ser comissionado pelos produtos que tem ali. Então, a gente começa com planos ainda abaixo de R$1.000, tá? E a gente tem planos de mantenedores, que são empresas que querem investir, de fato, na ferramenta
e que querem ter ali um espaço diferente, uma visibilidade diferente. E aí a gente fala muito de empresas de tecnologia, né? Empresas que podem até ser empresas contábeis, mas com um viés muito mais tecnológicos, que acabam entrando ali em planos que ainda é muito mais barato que uma mentoria, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente tem uma equipe de especialistas que avalia caso a caso o cenário que você busca para aquele seu momento, né? Se a sua ferramenta, se você quer autoridade, se você quer se posicionar, os planos são diferentes, né? Mas assim, a gente não tem nenhum plano hoje que passe de R$5.000. E os nossos planos começam ali em 197. Então, a gente está falando de uma personalização muito rica e muito importante. E tem condição especial para quem vier do podcast da Marta. Então, a gente deixar o link aqui também. Vai deixar o link isso aí. Com condição especial para quem vier do podcast, com um perfil muito mais completo, pelo nosso menor valor ali de contador, que é aquele valor um pouco abaixo de R$1.000. A gente consegue entregar um pacote que seria ali R$2.000, R$3.000 por um valor mais acessível para quem vier pelo podcast. Então, pode colocar aí, gente. Então, vou deixar o link aqui pra vocês, pode vir. A hora não passa, a hora, quando a gente tá batendo papo, a hora voa. Já se passou mais de 40 minutos aqui. E aí, Nay, eu quero que você olhe pra essa câmera aqui e deixe um recado aí que vem do seu coração pra todos os contadores que estão nos assistindo, pra quem tá falando conosco aí. Quero que você, o que vem na sua cabeça, deixe um recado aqui pra eles. Legal. Bom, contador, você é protagonista de todo esse movimento que tá acontecendo. Você nunca precisou tanto ser valorizado pelo seu cliente e pelas empresas quanto agora. Você precisa enxergar em você esse valor. Você precisa entender que você tem esse valor e que você pode sim se posicionar, porque o seu cliente precisa de você mais do que nunca. Então, com a cara e com a coragem, encare a reforma tributária como uma oportunidade para você mudar a história da sua vida, do seu negócio daqui para frente. Conta muito comigo, conta muito com a Marta e com toda a equipe da DPG. Eu tenho certeza que tudo que você precisar nesse caminho, você não está sozinho, mas é o seu momento. E se você deixar esse momento passar, você vai ficar para trás. E eu não quero isso. Então, acredite em você e entenda. Você é o protagonista desse momento e ninguém pode tirar isso de você. Ouviu, né? Ouviu. E ela deu uma aula aqui hoje, gente, como você se posiciona com a reforma tributária, que é o assunto do momento. A gente trouxe muita coisa técnica aqui, a gente hoje falou muito sobre estratégia e foi insights valiosos aqui que você consegue se posicionar. Naya, quem quiser falar com você, bater um papo, vai ter um aqui, mas qual arroba que eles te encontram, hein? Você pode acessar o @Jornada da Reforma Tributária. Você vai falar comigo e você pode falar com qualquer pessoa da minha equipe também. Todo mundo vai te atender e vai te entregar toda a informação que você precisa para se posicionar e para mudar o cenário agora no meio desse calendário da reforma. Bacana. Então, Jornada da Reforma Tributária, tá aqui na tela, tá aqui embaixo nos links, então vale muito a pena. Gente, é o que eu sempre digo aqui, você quer se posicionar, você quer transformação, você precisa estar perto de pessoas que proporcionem isso para você. Empresas sólidas, empresas que não é groselha. E o Grupo Soluta é um grupo muito sólido, que entrega ferramentas excelentes aí para os seus clientes. E a Naya, representando eles aqui, é uma pessoa também que eu confio há anos. Ela não ia trazer nenhuma furada aqui para nossa audiência. E é algo que tem, de fato, feito a diferença na vida aí dos contadores. Não traga aqui, eu sempre falo aqui para vocês que eu trago coisas que vai fazer a diferença aí para vocês. Né? Eu quero agradecer por ter vindo aqui, tirado um tempo, bater esse papo com a gente, um assunto tão importante que é a reforma tributária, e trazer solução, né, para o contador. Muito obrigada, viu? Imagina, foi um prazer. Obrigada pelo convite. É uma honra sempre estar com você em qualquer situação. Então, obrigada pelo convite, obrigada por esse espaço. E vamos passar juntos por esses longos 8 anos que teremos pela frente. Com certeza, eu que te agradeço. E você, viu que hoje valeu super a pena aqui esse podcast? Eu quero que você curta, compartilha. Pega esse link, manda lá para os seus amigos, que eu sei que você está em vários grupos de WhatsApp. Então, pega esse link e manda lá para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal, porque o YouTube fala o seguinte pra mim. Olha, tem pessoas que assistem e não é inscrito. Então, se inscreve aqui no canal, tá? E aquele que não gostou, você já sabe. Pega esse link e manda lá pros inimigos. Afinal, não serve pra você, serve pros inimigos, beleza? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.